Senhor, queridos? Amém? Você pode se colocar de pé. Queremos oferecer um culto racional, um sacrifício de louvor. Queremos, Pai, te entronizar no mais alto lugar, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és santo, tua majestade reina. Pai, o Senhor tem todo o domínio, o controle. Pai, o Senhor é o amor, o Senhor é a vida, o Senhor é tudo em nós. Pai, nós como noiva queremos, ó Pai, entronizar o Senhor. Pai, vem sobre nós, vem neste lugar. Pai, oferecemos um culto ao Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite, Pai. Salmo de número 51, por favor, queridos. Versículo 9. Salmo 51, versículo 9. Davi, ele escreve algo incrível. Ele diz o seguinte: esconde, Deus, o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Não, pelo contrário, Senhor, me restitui a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu, para começar esse culto, eu quero declarar esse versículo 9. Deus, ele é atraído por um ambiente de santidade. Deus, ele é atraído por um lugar onde ele encontra corações quebrantados, corações que entendem que são pecadores, que são falhos, mas que clamam, que buscam, que querem ser limpos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Queridos, não tem como Deus vir num culto se não preparamos um ambiente de glória, se não preparamos um ambiente de santidade. O versículo 9, o salmista fala: Senhor, esconde de mim o teu rosto dos meus pecados, que o Senhor não veja os teus pecados, que o Senhor, Pai, apague as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Sabe, nesse começo de culto, eu queria que você gerasse isso no teu coração, que você abrisse a tua boca e falasse: Senhor, perdoe as minhas falhas, Senhor, perdoe os meus pecados. Senhor, nós queremos prestar um culto ao Senhor em santidade, e para eu prestar um culto em santidade, eu preciso que o sangue do Senhor passe pela minha vida e apague, e esconda, e destrua todo o pecado, toda a iniquidade. Então abra a tua boca, querido, e converse com Jesus, peça isso, mas peça isso do fundo do teu coração. Crie esse ambiente nessa noite, para manifestar
manifestação para o agir do Senhor. Amém. Deus, nós queremos, ó Pai, como igreja, pedir perdão, Senhor. Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Pai, somos falhos. Pai, não somos dignos, ó Pai, nem merecedores. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Pai, obrigado pelo amor que nos comove, um amor que nos escolhe, um amor que conhece mesmo com todas as nossas fragilidades. Pai, um amor que conhece no íntimo, sabendo os desejos mais sombrios do nosso coração, mas mesmo sabendo, ainda assim o Senhor nos abraça, o Senhor nos chama. Pai, o Senhor nos levanta, o Senhor nos sustenta. Pai, então, Pai, nesse culto nós queremos pedir a Pai o Teu sangue sobre nós. Pai, como igreja nós pedimos perdão. Pai, apague todas as nossas transgressões, apaga todas as nossas iniquidades. Passe o Teu sangue, Deus. Pai, passe o Teu sangue sobre a Tua noiva. Purifica, Senhor. Envia os Teus anjos aqui. Pai, queremos criar esse ambiente de santidade. Pai, queremos criar esse ambiente de glória, onde o Senhor é atraído. Pai, onde tem pessoas, tem filhos que são pecadores, mas também tem uma graça, tem um favor, tem um amor do Senhor sobre nós, que passa, Pai, e purifica todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Limpa o nosso coração, Deus. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Cria em nós, Senhor. Cria na Tua noiva, cria na Tua igreja, cria, Pai, em nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, um coração puro, um coração sedento, um coração cheio de amor. Cria em nós esse coração, Deus, um coração que atrai o Senhor, um coração que não se corrompe, um coração que não se vende, um coração, Pai, que não é movido pelas circunstâncias, pelos prazeres do mundo, mas um coração que está, Pai, fixo no Senhor, presos no Senhor, convictos de quem o Senhor é. Cria, Pai, em nós esse coração puro, renova dentro de nós esse espírito inabalável, inabalável, esse espírito que é fortalecido pelo Senhor. Em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, que esse culto é para o Senhor. Receba a nossa adoração, para a glória do Teu nome, Deus.
basta, Senhor. Só a tua presença nos basta, Pai. Só a tua face, Pai, nos basta, Senhor. Aos teus pés queremos estar, Senhor. Aos teus pés queremos estar, ó Pai. Não existe lugar melhor para se estar senão aos teus pés, Senhor. Te adorando, rendendo graças ao teu nome. Adorado seja o Senhor pelos séculos dos séculos, ó Pai. Tu és o único, Senhor. Tu és o único, ó Pai. É o teu nome, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Santo, Santo. Vamos declarar. Yeah.
Santo é teu nome, Senhor.
Senhor é único, Deus. E é a Ti que toda a honra e toda a glória seja dada neste lugar, Deus. Somente o Teu nome é exaltado, Pai, entre os povos. Pois só Tu és digno, só Tu és único, digno de merecer e receber toda a honra, toda a glória. Toda a adoração seja voltada somente a Ti, Senhor. Oh Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez nos dar esse privilégio, Deus, de estar na Sua casa, de poder receber de Ti, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Te peço, Deus, que o Senhor esteja, Pai, abrindo o nosso entendimento, nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir e receber, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. Quebranta o nosso coração, ó Pai, para que possamos estar sensíveis a Ti, ó Deus. Queremos, ó Pai, ser terra fértil, Pai, na Tua presença, Senhor. Queremos, ó Deus, receber a Tua palavra e produzir cada vez mais, Senhor. Abra nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento e usa-nos conforme a Tua vontade, Senhor. Te louvo e Te agradeço, Pai. Entregue nas Tuas mãos, Deus, a vida do pregador, Deus, que vai trazer essa palavra, Senhor. O Senhor vai usar ele profundamente para tocar os corações aqui neste lugar. E toda palavra, Deus, que o Senhor preparou nessa noite vai ser entregue. Vamos receber a Tua palavra, vamos entender e vamos sair daqui transformados, renovados por Ti, Senhor. Te louvo e Te agradeço por tudo, Senhor. Amém, amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Teu rio de vida aqui, sinto fluir. Teu rio de vida aqui, sinto Amém. As crianças todas aceleradas já aqui. Glória a Deus. De 1 a 11 anos, temos um culto abençoado. Já vamos orar por elas. Enquanto elas estão indo, eu quero chamar, por favor, o Raimundo, a Daniele e a Dara. E a pastora Ana. Vamos apresentar ao Senhor essa princesa. Suba aqui, queridos. Sempre eu dou essa explicação. Nós cremos que quando a Dara crescer e tiver um entendimento, ela vai tomar a sua decisão de batizar. A Bíblia fala: quem crê e for batizado será salvo. E nós entendemos que quando criança ainda ela não crê para ser batizada, então nós apresentamos, consagramos, assim como foi com Jesus. E a minha alegria toda vez que acontece isso, e essa noite da mesma forma, quero pegar essa princesa e consagrar ao Senhor. Estenda sua mão para cá. Pai, é uma princesa.
uma noite tão especial, Deus. Obrigado pela tua presença. E diante desse altar, diante da tua glória, num ambiente de glória, nós queremos consagrar a Dara ao Senhor, Deus. Declarar o selo do Senhor nessa noite, a marca do teu Espírito. Pai, por onde a Dara for, pelos caminhos que ela trilhar, durante o seu crescimento, que a tua presença, que a marca, que o selo do teu Espírito esteja sobre ela, Pai. Pai, pela autorização, pelo entendimento dos pais. Pai, nós fazemos isso, eu como pastor, a igreja tua noiva de mão estendida. Pai, nós declaramos que a Dara é do Senhor Jesus. E no reino espiritual, quando qualquer anjo e demônio olhar para Dara, vai ver uma marca, vai ver um selo, vai ver uma presença, vai ver que ela é escolhida, separada e consagrada, Pai. Declaramos, ó Pai, profeta, adoradora, Pai, uma evangelista, pastora, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para ela, Pai. Declaramos as tuas promessas sobre a vida dela e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você concorda, dá um aplauso bem forte. Amém. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Eu também. Estou feliz. Tivemos uns dias preciosos em Barretos. Com uma equipe de valentes. Pensa uma equipe poderosa. E em todo tempo Deus é bom. Algum tempo de mesa com pessoas muito pontuais, palavras muito pontuais, e não tem como nós não sermos gratos a Deus, toda a equipe que foi, né, a minha gratidão, o esforço, é gostoso, sabe, queridos? A maioria de vocês escutam uma história, né, de ouvir falar, sabe das nossas origens, por aquilo que ouvem, por aquilo que sabem, mas é gostoso quando tem um povo nosso, vendo realmente, sentando na nossa mesa, vendo a nossa realidade do dia a dia, vendo a história, vendo aquilo que é de verdade, aquilo que, aonde se iniciou todas as coisas. Então a minha gratidão, sabe, foi um tempo realmente incrível, lá na arena, um calor querido, que não sei se Nova Mutum estava igual lá, mas eu vou te falar, pensa um sol do deserto de Saara, pensa uns remanescentes que permaneceram fiéis, e eu sei que sementes poderosas foram plantadas naquele lugar, amém? E com certeza alcançou o nosso ministério, alcançou a igreja de Barretos, que respinga na minha vida, que respinga nessa igreja, que respinga na sua vida. Então a gente vem com um rastro de bênção, de palavras, de decretos que a gente toma posse, e a gente... Eu não gosto do termo divide, porque o divide, você fica com menos, mas a gente, em parte, né? Agora a mania é essa, em partir, você simplesmente distribui de acordo com a mesma porção que a gente recebe para cada um de vocês, e eu creio muito nisso. Glória a Deus, seja do culto da semana, que foi tudo bênção, glória a Deus por essa liderança. Eu tenho algo também, queridos, muito pontual, eu queria muito que você abrisse teu coração, teu entendimento. Meninos, por favor, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Quero trazer uma palavra que Deus já
há alguns dias tem queimado demais no meu coração. E eu quero muito que você abra o teu coração. Diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Amém? Então repita assim comigo: ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor. Muito bem, 1 Pedro 2, versículo 5. Quero ler mais um texto para embasar tudo aquilo que eu quero falar para você. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Repita assim comigo também, diga assim: a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco. Que a Tua palavra, Pai, que é tão poderosa, possa ser vida, possa ser revelada aos nossos corações, onde essa palavra chegar, que a Tua vontade, o Teu querer, toque em cada coração, nas famílias que estão aqui, nas que estão online conosco, que esse Evangelho que é poder de Deus, possa transformar cada mente, cada coração, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos dois textos que os autores falam para nós sobre sacrifícios que nós devemos oferecer a Deus. Sacrifícios que agradam, sacrifícios agradáveis a Deus. A palavra sacrifício vem daquilo que nos custa, vem de um esforço, vem de uma renúncia, vem de uma dedicação, vem de uma atitude, vem de um posicionamento, vem de uma determinação que eu e você tomamos, temos. E eu acho incrível que a Bíblia fala sobre sacrifícios espirituais agradáveis. E quando a Bíblia fala de um sacrifício agradável, é porque tem o desagradável. Quando a Bíblia fala de um sacrifício que Deus aceita, que Deus gosta, que os autores pedem para nós fazermos, ao mesmo tempo nós entendemos também que tem sacrifícios que às vezes, por uma falta de sabedoria ou de revelação, ou por uma ignorância bíblica mesmo, nós fazemos que não são agradáveis a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, na parte B diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Por que Samuel está falando isso? Porque muitas vezes nós queremos fazer sacrifícios para barganhar com Deus, para pagar Deus, ou para comprar Deus. Vou te dar um exemplo. Nós às vezes precisamos de alguma coisa, então você propõe algo para Deus e você fala assim: não, eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer um voto, que se o Senhor me der isso, eu vou para Cuiabá de joelho o ano inteiro. E quantas vezes, quantas pessoas você conhece que: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou fazer isso para o resto da minha vida. Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou fazer isso tantos meses. Ou às vezes ao contrário, queridos, às vezes a gente realmente tem uma atitude errada, e a gente, para tentar
comprar, ou se justificar, ou sentir um pouco mais merecedor, a gente começa a fazer um sacrifício de doar a cesta básica, de fazer tantas coisas. E entenda, Deus quer nos abençoar, Deus não importa de você fazer o bem, ajudar aquele que é necessitado, mas nós temos que entender que tem sacrifícios que não agradam a Deus, porque quando nós fazemos isso, nós estamos substituindo aquilo que Jesus fez na cruz, por mim e por você. Nós estamos querendo pagar algo que Jesus já comprou com o sangue dele lá na cruz. Nós estamos querendo ser merecedores de algo que nós, por mais esforço e sacrifício que nós temos, nós nunca seremos. Isso significa graça, isso significa amor, isso significa favor de Deus. Ou seja, eu não faço nenhum sacrifício para ser abençoado, porque lá em Efésios 1, versículo 3, fala que em Deus Pai, nós já somos abençoados. Em algumas versões, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, querido, você já é abençoado, a bênção já está sobre você, independente do teu sacrifício. E quando você entende isso, então você não precisa fazer um sacrifício para ser abençoado, porque você já é abençoado por aquilo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Amém, queridos? Então, tem alguns sacrifícios que eu creio que nós vamos chegar lá no céu, e Deus vai falar assim: eu nunca te pedi isso, porque isso meu filho já fez por você. Agora, quando nós entendemos o amor de Deus, a grandeza, o favor de Deus, então eu faço um tipo de sacrifício, não para receber algo, para pagar algo, para aliviar a minha consciência, não, mas porque eu sei quem Ele é, o tanto que Ele é grande, o tanto que Ele me amou, então eu faço um sacrifício em amor por tudo aquilo que Ele tem sido. Amém, queridos? E é isso que eu quero falar nessa noite. O tema da ministração é um coração intencional. Uma adoração intencional. Repita assim comigo: não adianta eu querer impressionar a Deus com o meu sacrifício, se eu não obedeço. O sacrifício que Deus quer e que a Bíblia fala que são agradáveis. É isso que eu quero falar. Que tipo de sacrifício? Se a Bíblia fala, nós acabamos de ler, apresentar, oferecer a Deus um sacrifício agradável. A minha pergunta é: qual é o sacrifício agradável a Deus? Eu quero te responder com a própria Bíblia, por favor. Salmo 51, versículo 17. Volta, só para testificar aquilo que eu acabei de falar. Pois não te comprasses em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agrada de holocausto. Segura aí, Davi está falando o seguinte: Deus, se fosse para eu comprar, se fosse para eu conseguir as coisas pelo meu sacrifício, eu fazia. Mas não é isso que agrada, não é isso, eu sei quem o Senhor é. E aí vem o versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido, em algumas versões, um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém? Repita assim comigo então: sacrifícios agradáveis a Deus é o meu coração quebrantado. Queridos, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você já cansou de ouvir isso, sobre um coração quebrantado, mas eu quero que você entenda hoje de uma forma diferente, que tem algo que atrai Deus, tem um sacrifício que Deus, quando olha, move o coração de Deus a seu favor, a favor da sua casa, a favor da igreja, que é um coração quebrantado, que é um espírito quebrantado. E o que é isso?
Queridos, a palavra quebrantado vem do verbo quebrantar, que tem uma raiz etimológica do latim, numa palavra que se chama crepare, que tem o significado de quebrar, rachar. Então, se você pegar a origem da palavra quebrantado, ou quebrantar, no latim, vem de quebrar. O que é um coração quebrantado? O que é um coração quebrado? Nós falamos muito, queridos, de um coração arrependido, de um coração mole, de um coração aberto, de um coração sensível, de um coração contrito. Isso tudo é verdade. Mas eu quero te trazer hoje esse coração quebrantado que eu e você devemos ter, que é um sacrifício que agrada a Deus, que move o coração de Deus, com uma outra passagem que eu quero que você abra agora em Marcos capítulo 14, versículo 3. E aqui que eu começo a ministrar, essa é uma palavra que eu falei com o louvor. Nós tivemos um tempo de mesa, um tempo de comunhão, esses dias com toda a equipe de louvor. E eu falei um pouco sobre isso, dei um spoiler, Deus já havia ministrado comigo. Ontem eu tive um tempo incrível de mesa também, com todo o ministério de recepção. Como é bom estar com aqueles que estão na frente, liderando. Tivemos ali também um tempo de compartilhar, de comunhão. Eu louvo a Deus por cada ministério que Deus tem levantado. Mas Marcos capítulo 14, versículo 3, é uma história que você conhece e diz o seguinte: estando ela em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, diga, quebrando o vaso, o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Lá para o versículo 9, por favor. Em verdade vos digo, Jesus falou isso, querido. Onde for pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que essa mulher fez, para a memória dela, sua, né? Dessa própria mulher. Não foi para a memória de Jesus. Vai ser contado para a memória daquela mulher. Uau! Deixa eu esmiuçar isso para você, trazer algumas coisas. Presta atenção aqui, eu quero pontuar. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que veio uma mulher. Queridos, essa passagem ela é relatada nos 4 evangelhos. Em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Cada uma traz detalhes diferentes. Tem alguns teólogos até que acham que são 2 mulheres. Eu particularmente acho que é a mesma história, ok? Só que trazido por perspectivas diferentes dos 4 narradores. Mas nos 4 evangelhos fala, em Mateus fala uma mulher, em Marcos fala uma mulher, em Lucas fala uma pecadora, em João fala Maria, irmã de Lázaro, que foi ressuscitado. O contexto é que Jesus está numa cidade chamada Betânia, e ele entra numa reunião e senta num jantar à mesa, onde haviam homens importantes, fariseus, religiosos, homens do alto escalão. E por ser uma mesa em um lugar específico, em uma casa de homens de alto escalão convidados, essa mulher, na verdade, ela não é bem-vinda, porque Lucas fala que ela era uma pecadora. E a mulher, já por si só, naquela época, ela não era valorizada, ela não tinha direitos, mas aquela mulher entra nesse jantar, e isso é a primeira coisa que eu quero falar, a atitude intencional que essa mulher tem. O esforço
que essa mulher tem. Ela soube, ela escutou que Jesus estava ali, ela sabia que Jesus estaria naquele lugar, então ela vence os preconceitos, ela toma uma atitude, ela se esforça e ela entra naquele lugar. Talvez naquele lugar muitas pessoas barraram ela, ou falaram, quem que você acha que você é? Mas ela invade aquela mesa, e eu vejo o quanto ela foi intencional, o quanto ela quis estar naquele lugar. Queridos, presta atenção. Às vezes nós sabemos onde Jesus está, nós sabemos como que Ele tem todo o poder, que Ele pode transformar, mas nós ficamos acomodados, parados, nos nossos lugares, orando, pedindo para que Deus transforme a nossa casa, a nossa vida, e nós não somos tão intencionais. Eu estava conversando com o pessoal que foi para Barretos, nós estávamos numa arena, todo lugar é abençoado, queridos, mas quem estava na frente do altar, indiscutivelmente, é outra presença de Deus, era unânime, é outra presença de Deus. Presta atenção, uma vez tinha um aleijado, que Jesus estava numa casa, estava cheio de gente, ele não tinha como entrar, ele não tinha como ter acesso a Jesus, mas ele chama os amigos, e a Bíblia nem relata, vão 4 amigos, tiram o telhado, e aquele menino desce do ladinho de Jesus. Ele poderia falar assim, Deus, fala comigo, eu estou aqui no fundo, toca o profeta, toca ele, e de repente Deus é tão poderoso, que Ele até poderia falar assim, você que está lá depois da esquina, eu nem estou te vendo, mas Deus está te curando hoje. Mas não, Ele desceu, e por Ele ser intencional, por Ele querer, por Ele estar ali na frente, Deus olhou para Ele e falou assim, uau, e aconteceu um milagre. Queridos, o que eu estou querendo despertar você nessa noite, é que nós precisamos ser mais intencionais, mais fominhas para buscar a presença de Deus. Nós temos que buscar mais, querer mais, estar à frente. Quantas vezes nós fazemos um apelo, e a gente fala assim, não, eu vou ficar aqui mesmo. Quantas vezes a gente tem um momento de unção, e eu falo, não, Deus pode me achar aqui mesmo. Queridos, Ele até pode. Mas o que eu estou querendo dizer é que um coração quebrantado é um coração que ele é intencional, é um coração que busca, é um coração que vai atrás, é um coração que mostra no reino espiritual o desejo, a fome de estar naquele lugar, faz um esforço para estar naquele lugar. Amém, queridos? E isso que aconteceu com essa mulher. Jeremias capítulo 29, versículo 13 fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, às vezes nós buscamos a Deus, mas essa palavra todo, essa palavra com uma quantidade grande, talvez muda muito o sentido disso. E faz eu e você pensar o quanto nós estamos buscando, o qual é a nossa fome, o quanto nós temos sido intencionais nisso. Mas o segundo tópico, que é o que realmente o Senhor ministrou comigo, no mesmo versículo, Marcos capítulo 14, diz assim, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo. Diga assim comigo, quebrando. Queridos, essa palavra, na verdade eu tinha essa palavra. Isso parou, acabou comigo. Porque imagina você com algo precioso, um perfume caro. Imagina qualquer pessoa normal, qualquer pessoa natural, qualquer pessoa racional, se você quisesse perfumar Jesus, você pegaria o teu perfume, o mais caro que ele fosse, você abriria a tampa e você borrifaria, pss, pss. Ou quem que quebra um perfume? E isso fala muito, queridos. Sabe por quê? Porque quando você borrifa, ou quando você joga, você dosa. Você expressa uma quantidade. Você coloca o quanto você quer.
Você determina a quantidade que você quer jogar. Mas aquilo, entenda, aquilo era o que ela tinha de mais precioso. Essa mulher era uma mulher pecadora. A história das mulheres, elas desde pequenas, elas tinham um vaso, esse vaso de alabastro. E elas iam juntando esse perfume, e o texto fala que era preciosíssimo, de nardo puro. Porque a quantidade de perfume que ela juntava, aquilo era para um momento especial. Normalmente quando ela casasse, ela ia perfumar o noivo. Então toda mulher tinha aquilo como algo que era o trunfo dela, era a carta que ela tinha nas mãos. E quando ela vem e ela quebra, ela está dizendo: eu não tenho controle, eu não vou dosar, eu não vou mensurar o quanto que eu vou colocar. E adoração, queridos, é isso que eu quero que você entenda. A nossa adoração, muitas vezes nós viemos na igreja e é de conta-gotas, é de borrifadas. Nós temos muita coisa aqui dentro, nós carregamos algo aqui dentro, mas nós temos dificuldade de quebrar e falar: Jesus, é tudo teu, eu não tenho controle, a minha vida é sua, a minha adoração é sua. Eu quero mover uma adoração sem limites. E foi isso que essa mulher fez. Agora presta atenção. Ela tinha um vaso que tinha um óleo, um perfume. Segunda Coríntios 4, versículo 7, diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queridos, Paulo está falando o seguinte para Coríntios, para a igreja de Corinto: ei, nós cristãos, nós que somos filhos, nós que nascemos de novo, nós temos um tesouro que é o Espírito Santo. Nós temos um tesouro, carregamos a unção. Nós temos um tesouro, somos o bom perfume de Cristo. E esse tesouro está dentro de nós, nós somos um vaso de barro. Então, queridos, esse vaso hoje dessa mulher representa eu e você, porque nós carregamos o bom perfume de Cristo e o óleo da unção. Lembra das 10 virgens? As 10 virgens representam a igreja, representa eu e você. E 5 delas, elas estavam cheias do óleo, cheio da unção. O que é isso? Eu e você, nós carregamos essa unção. Eu e você, nós temos o Espírito Santo. Eu e você, nós temos esse perfume. Eu e você, nós temos isso dentro de nós. Aí Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Ou seja, tem um óleo, tem uma unção que está sobre nós para alguma coisa, para uma finalidade. Tem algo que eu e você, que somos esse vaso de barro, carregamos para uma finalidade, para jorrar, para derramar, para perfumar, para evangelizar, para anunciar as boas novas, para libertar os cativos. Tem algo dentro de nós que nós carregamos. Agora escute, quando essa mulher quebrou aquele vaso, ela quebrou. Diga, ela quebrou. Ela quebrou aquele vaso. Tudo que tinha, tudo que ela podia ter, ela colocou aos pés de Jesus. Tudo que ela era, ela derramou aos pés de Jesus. Sem controle, sem reservas. E presta atenção, queridos, e toda vez que nós fazemos isso, toda vez que nós quebramos, toda vez que nós vivemos uma adoração dessa forma, ou um coração desse jeito, aquele perfume que está dentro de você, aquele óleo que está dentro de você, muda o ambiente de onde você está. Eu vou repetir para você entender isso. Aquela mulher estava numa sala, numa mesa, com um monte de gente importante, mas o fato dela quebrar aquele vaso, e ela derramar aquele perfume,
perfumou toda a sala. Todo mundo percebeu aquele perfume, todo mundo enxergou a adoração daquela mulher, todo mundo parou para ver, porque a adoração, quando ela é de um coração quebrantado, ela muda, ela perfuma todo o ambiente que você está. Eu não sei se você está entendendo, mas se você for um adorador de verdade, com o teu coração quebrantado, você vai mudar a atmosfera da casa, da sua casa. Ah, minha família não é crente, não tem importância, queridos. Às vezes eles vão chegar lá, eles vão ver você com um coração tão quebrantado, uma adoração tão verdadeira, tão espontânea, queridos, que aquilo vai mudar a atmosfera da tua casa, do teu trabalho, do teu serviço, do teu bairro, da tua cidade, aonde você estiver. Sabe como eu oro? Para que a adoração da nossa igreja não seja de borrifadas. Para que a adoração minha e sua não seja simplesmente tirando uma tampa e jogando. E perfumando um pouquinho. Porque quando a gente faz isso, a gente tem muito controle. Porque quando a gente faz isso, a gente está muito preocupado com o nosso redor. A gente está muito preocupado com aquilo que nós estamos oferecendo. Não, mas será que vale realmente tudo isso? Será que eu vou fazer tudo isso? Sabe, a adoração dessa mulher para mim foi uma adoração que ela não estava preocupada com os fariseus. Ela não estava preocupada com os discípulos. Ela não estava preocupada com o que eles iam achar. Ela não estava preocupada com a roupa que ela estava. Se ela estava de mão erguida, se ela estava ajoelhada, se ela estava gritando, qual a altura do som, que hora que ia acabar o culto. Ela só falou assim: não, eu quero entregar tudo, não importa quem está do meu lado, é tudo, eu vou rasgar, eu vou derramar tudo diante do altar do Senhor. Sabe, queridos, nós cremos que nós estamos vivendo a preparação da igreja para os finais dos tempos, e a verdadeira adoração que o Pai procura, o sacrifício que é agradável, é um coração quebrantado, é um coração quebrado, é um coração que não mede, é um coração que não se preocupa, é um coração que consegue entregar todas as coisas. Amém, queridos? Diga assim: quebrar o coração, não se preocupar com nada, não ter o controle, entregar tudo a Jesus. E sabe de uma coisa? Isso é intencional. Por isso que eu falei um coração intencional. Não é um sentimento, é você querer fazer. Sabe, a adoração não pode ter um protocolo. É mais do que um cronograma, é mais do que uma liturgia. Não, passou, são 3 músicas, não, passou do horário, o som está alto, o irmão aqui está me incomodando, eu vou ajoelhar, o que vão pensar? Nossa, e se eu gritar, o que vão pensar? Sabe, a gente é muito preocupado com o nosso redor, a gente é muito preocupado com o sistema, então a gente coloca tudo isso numa embalagem, tudo isso numa caixa, e a gente simplesmente dá umas borrifadas. Eu vejo essa mulher, queridos, ela quebrando tudo. A adoração que realmente atraiu Jesus, é uma adoração diferente, é uma adoração que foge do protocolo, é uma adoração que você se entrega, independente do que as pessoas vão pensar. Quando Davi, queridos, a arca chegou diante da cidade, Davi, ele vinha pulando, rodando, ele dançando, todo mundo achava que ele era louco, a própria esposa falou assim: nossa, ele está querendo se aparecer, mas Davi não estava nem aí, Davi não estava importante. Por quê? Porque aquilo que ele estava fazendo, a adoração que ele estava entregando, para mim era justamente essa, era uma adoração inteira, era uma adoração sem reserva, sem controle. Sabe, nós somos muito preocupados com o outro estar olhando. Claro que Davi, queridos, estava fazendo isso de coração verdadeiro, porque infelizmente tem os que querem fazer para aparecer. Tem. Infelizmente tem aqueles que querem fazer para, entendeu? Que não estão com o coração conectado. E vai ter até Jesus voltar. Agora, isso não pode impedir de você ser quem você é e aquilo que Jesus chamou para você ser, queridos. Com o teu coração
derramado diante do altar. Amém? Queridos, isso para mim é muito importante. Agora você quer ver outro erro nosso? Nós achamos que nós limitamos às vezes nossa adoração com a música. Jesus mensurou, falou assim, onde for pregado o evangelho vai ser falado dessa mulher. Querido, não tinha banda, não estava no culto, não estava no momento de louvor. Se a tua adoração se resume a esses 30, 40 minutos de um culto, 2 cultos, 3 cultos, nós estamos errados, querido. Claro que, eu acabei de falar, tem ambiente que te proporciona, que te ajuda, que te leva. Isso é incrível, e nós temos que buscar esses ambientes. Mas a nossa adoração, o nosso coração quebrantado não pode se limitar nem a uma música e nem a um lugar. Não, quando eu for na igreja, eu vou rasgar o meu coração, vou entregar meu melhor. Querido, você está preso a um lugar. Você está igual a mulher samaritana de João 4. Jesus chegou e ela falou assim, o meu povo falou que é nesse monte que se deve adorar, mas vocês falam que é em outro lugar, que é lá em Jerusalém. Na verdade eu não sei muito. Jesus fala, não é nada disso, vocês estão adorando aquilo que vocês não conhecem. Mas chegará o tempo, o momento, Deus levantará aqueles, o Pai procura, aqueles que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, queridos, nós não podemos ficar presos a um lugar, a um momento. O teu coração tem que ser um coração quebrantado. Queridos, quem é você quando você escuta que Jesus está voltando? Qual é o sentimento do teu coração quando você lê a Bíblia? Qual é o sentimento do teu coração? Porque, queridos, uma música bonita do mundo pode quebrantar o teu coração. Pode trazer um sentimento, fala assim, uau. Som do teu coração. O que você sente quando você lê o Salmo 24 que fala, levantai, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Ele é poderoso, Ele é forte nas batalhas. Sabe, queridos, o que você sente quando você enxerga que os sinais estão acontecendo, que Jesus está voltando, que o Rei da glória, aquele que tem todo o domínio, todo o poder, está vindo para te pegar, para te salvar? Não é possível que teu coração não treme, não é possível que teu coração não é movido. Sabe, apóstolo João, Apocalipse capítulo 5, apóstolo João, ele tem uma visão, queridos, ele fica doido. O apóstolo João, ele está lá e de repente, acho que é o versículo 3, ele fala o seguinte, fala assim, eu vi o livro, e tinha um livro que ninguém podia abrir, e nem podia nem olhar para ele. Não havia ninguém digno de abrir o livro, e nem de olhar para ele. Queridos, aquilo provocou um sentimento em João. Versículo 4 fala assim, e eu chorava, porque eu olhava para aquilo, não tinha ninguém capaz. Eu olhava na visão de João, queridos, ele olhava e falava assim, não tem ninguém capaz de abrir o livro, e muito menos, e nem de olhar para ele. Olha o sentimento que João tem. Aí um ancião, versículo 5 fala assim, todavia vem um ancião, falou, cara, não chora não. Porque já tem um que venceu. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele já venceu e ele vai abrir esse livro, ele é digno. Queridos, nós não podemos depender só de um culto para o nosso coração, tá? Sabe, a tua casa tem que
ter o teu coração quebrantado, o teu dia tem que ter o teu coração quebrantado, sabe, você tem que querer a presença dEle, você tem que entrar no teu carro e falar: Deus, senta aqui comigo, Deus, vamos comigo para o meu trabalho, Senhor, vem comigo, Senhor, fica comigo, Senhor, a tua presença vale mais, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso do Senhor, o Senhor é tudo para mim, e isso ser uma constância. Sabe, queridos, às vezes a gente vem com esse borrifador, sabe, querendo dar um pouquinho de perfume, sabe, eu acho incrível, me perdoe, mas eu acho incrível, às vezes a gente vem num culto, fica 1 hora, queridos, a gente não consegue ficar sem tomar uma água e sem fazer um xixi, sabe, quando a coisa está gostosa, querido, você torce as pernas, você não quer sair de jeito nenhum para não perder uma gota, você aguenta, você passa sede, por quê? Porque você entende que aquele ambiente é um ambiente de glória, porque você quer viver aquilo, porque você quer tomar aquilo, porque você quer entregar aquilo, sabe, e às vezes a gente fica esperando muito de Deus. É isso que eu quero trazer para o seu coração nessa noite. Às vezes a gente fica parado, querendo que Deus faça, e Deus está doido para fazer, mas o que eu estou querendo dizer é que um coração quebrantado é um coração intencional, é um coração que foca, um coração que busca, um coração que vai atrás, um coração que toma atitude, um coração que esforça, por isso que é um sacrifício agradável, porque você se esforça para fazer aquilo que você sabe que vai atrair a presença de Deus. Às vezes você não está sentindo nada, às vezes você não quer isso, mas Deus conhece o teu esforço, o sacrifício agradável, para você produzir essa atmosfera, esse ambiente de glória. Amém, queridos? Do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Declare isso. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Te amo. Te troco, não te vendo, não te empresto. Presta atenção. Sabe qual é um temor que eu tenho? Apocalipse 3. Não sei o versículo também. Mas João, na verdade Jesus, ele exorta a igreja. E João escreve, falando assim, porque vocês são mornos, nem quente, nem frio. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos, eu já pensei tanto nisso. Sabe por quê? Porque o morno é algo que eu sei que Deus não gosta, mas é algo perigoso. Porque para mim o morno é aquele que lê a Bíblia, para mim o morno é aquele que ora, para mim o morno é aquele que vai à igreja, para mim o morno é aquele que dá o dízimo, para mim o morno é aquele que faz tantas coisas, mas em baixa intensidade. E aí o que acontece? Ele nunca vive a transformação que Deus quer. Imagina você colocar no fogo a água, canecão de água, uma panela de água. Se você colocar ela no fogo, queridos, a hora que ela chegar a 50, 60 graus, ela vai estar morna. E se você deixar ali, querido, ela vai continuar sendo água. Ela vai continuar sendo água. E você pode deixar ali, ela vai continuar sendo água para o resto da vida. Mas se você aumentar a intensidade do fogo, a hora que chegar a 100 graus, vai acontecer algo incrível. Ela começa a transformar do estado líquido para o estado gasoso. A mesma água começa a transformar. Ei, presta atenção.
Às vezes nós estamos vivendo a 50, 60 graus e você tem uma vida desse jeito, queridos. E o ser intencional é deixar Deus chuchar fogo em você, querido. Para que a gente possa transformar todas as áreas, para que a gente possa ser transformados, para que a gente possa ser moldado, para que a gente possa ser guiado para tudo aquilo que Deus quer que eu e você seja. Amém. Só o Espírito, só o fogo pode fazer isso. E para acontecer isso, nós temos que ser intencionais, nós temos que querer, nós temos que buscar. Amém? Diga assim: o Espírito Santo é o fogo que me transforma. Deixa eu falar o terceiro. Queridos, versículo 3, lá de Marcos 14, diz que esse perfume era preciosíssimo, um perfume de nardo puro. O texto fala que valia 300 denários. Queridos, todo essa riqueza, esse valor, ela quebrou sem reservas diante de Deus, diante de Jesus. Vamos mudar, né? Sabe, quando eu entendo isso aí, eu entendo que o nosso sacrifício, ou o nosso quebrar, mostra quem é Senhor de quem. Jesus não precisa de nada que é valioso. Queridos, Jesus, Deus, não precisa do seu dinheiro, não precisa de nada que você, no caso aqui, o óleo, o perfume preciosíssimo. Mas o fato dela quebrar, mostra quem é Senhor de quem. Eu vou repetir. O fato dela quebrar aquilo, dela derramar todo, mostra quem era Senhor, quem era importante, quem era o mais valioso, quem era prioridade para ela. Se você pegar toda a Bíblia, o Senhor sonda o nosso coração, e é comigo e com você da mesma forma. Se você pegar Abraão, quando Deus foi fazer uma aliança com ele, Deus faz o seguinte: ei, me dá aquilo que você mais ama, Isaac. Queridos, Isaac para Abraão era tudo. E o que Deus fez? Deus precisava de Isaac. O que Deus ia fazer com Isaac? Mas Deus queria provar o coração de Abraão. Quando Deus chega para Eliseu, Elias passa a capa, o que Eliseu faz? Ele queima as carroças, ele queima os bois. Aquilo, querido, era o que ele tinha, era a matéria-prima para a fazenda dele. Quando Jesus chama Pedro como discípulo, o que Jesus fala? Larga a tua empresa. O que era a empresa dele? As redes, o barco, o motor, as velas. Deixa isso, porque aquilo era o sustento, aquilo era o amparo, aquilo era o fundamento dele. Aquilo era a segurança de Pedro. Jesus quer usar um barco? De jeito nenhum. Mas por que Jesus falou aquilo? Porque ele falou assim: eu não quero que o teu fundamento, que o teu sustento, que a sua segurança seja mais isso. Eu quero ver o quanto eu agora sou o teu sustento, o teu fundamento, o quanto eu me importo, o quanto eu ocupo um lugar no seu coração. Sabe, queridos, é um tempo da igreja parar. Sabe, às vezes a gente fica preocupado. Às vezes a gente fica preocupado: nossa, será que eu vou dar isso? Será que eu vou oferecer isso? Será que eu vou abençoar outra pessoa com isso? Será que eu vou ser fiel no dízimo? Queridos, é muito mais para provar o seu coração do que aquilo que Deus precisa. Porque quando eu faço, sou eu que sou abençoado. Sou eu que mostro para Deus quem é quem no meu coração, quem é dono de quem é Senhor de quem. Nós tivemos agora no evento, queridos, sabe, foi bonito de ver, porque ninguém cobrou nada, gente grande, todo mundo lá, e muito pelo contrário, a maioria do pessoal, queridos, derramando, ofertando, pagando, investindo, para que o reino de Deus fosse propagado. Sabe, eu oro para que
chega um tempo que a nossa igreja seja tão desprendida daquilo que é valioso aos nossos olhos, que a gente possa, sem preocupação do que os outros vão pensar, porque sempre os outros vão pensar, sempre os outros vão pensar. Essa mulher ali diz o texto que ela quebrou o vaso, os discípulos ficaram indignados. Diz o texto que os discípulos falaram assim, mas que é isso? Para que ela fez isso? Que desperdício! Uma vida de pecador agora quer pagar uma de santinha, querendo vir quebrar um negócio desse? Quem ela acha que ela é? Isso poderia ter sido vendido aos pobres, daria muito mais lucro, daria muito mais proveito. Querido, sempre vão ter aqueles que vão olhar para você e vão querer julgar aquilo que você está fazendo. Sempre vão ter aqueles que vão olhar para você e vão querer apontar o dedo, dizendo que você não merece, que você não é digno, querendo mostrar o teu passado, mas importa é o tanto que teu coração é quebrantado e o tanto que Jesus está vendo, queridos. E quando Jesus está vendo, e quando Jesus recebe, Ele fala assim, ei, vocês não sabem de nada, presta atenção. Isso moveu tanto meu coração, que por onde for pregado o Evangelho, vai ser falado, vai ser comentado o que essa mulher fez. Agora eu te pergunto, queridos, quantas vezes Jesus recebeu adoração? Quantas vezes você acha que Jesus talvez recebeu um óleo, um perfume? Quantas vezes? Eu acho que muitas. Mas essa aqui Jesus fez questão de falar, para tudo, que essa aqui foi diferente. Para tudo, que essa eu quero deixar registrado na palavra. Mateus, Marcos, Lucas, anota aí. Isso aqui é importante. Quando for contar essa história, deixa o nome dela aqui, ó. Porque onde for pregado o Evangelho, eu quero mostrar, eu quero falar para a honra dela o que ela fez. E o que ela fez, querido? Para mim é o quebrar, é o não ter o controle, é o não medir, é eu falar, Deus, tudo que eu tenho é teu, Deus, minha finança, meu carro, minha casa, minha família, meu trabalho, o que o Senhor quiser de mim, Deus, é teu, a minha adoração, ela é tua, o meu coração, ele é teu, se o Senhor quiser, querido, o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser de mim, porque eu sou teu, sabe, e é isso ser verdadeiro, porque a gente pode enganar pessoas, mas tem um sacrifício que é agradável a Deus, que o Senhor olha, que é um coração quebrantado, que é um espírito quebrantado. 2 Crônicas fala que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando corações que são dele. O salmista, nós abrimos o culto, ele falou assim, Senhor, cria em mim esse coração, um coração puro, renova dentro de mim. A minha palavra, a minha pregação hoje, é que esse coração, ele é intencional. Intencional é quando você tem a atitude, o esforço, a intenção de fazê-lo assim. Sabe, tem muita gente que quer ser transformado, que fica parado, orando, Deus muda minha casa, muda minha família, muda minha história, mas continua parado no mesmo lugar. Eu não vou nem continuar, queridos, que eu tinha um monte de coisa aqui para falar, mas você já entendeu tudo aquilo que eu precisava falar. Eu queria te convidar a você ficar de pé, por favor. Eu quero dizer que Deus olha, querido, para as nossas atitudes. Deus olha para a intenção do nosso coração. Queridos, Deus olha para o teu coração intencional. Deus olha quando você dá um passo e vem aqui, quando você fala assim, eu quero estar lá bebendo. Deus olha quando você vem e se esforça.
Queridos, nós estávamos lá na arena com muitos profetas. E eu estava ali perto, eu fui responsável por cuidar do altar, de todo o pessoal, da logística e etc. Mas, como a gente via quem estava ali querendo? Tinha muita gente sentada na sombra, nas arquibancadas, que estava muito mais gostoso, fresco. Mas tinha muita gente fominha que estava ali, queridos. E quantas palavras os fominhas receberam? Sabe, estava o pastor Everton. Ele é um profeta de Deus também. A hora que estava o outro profeta, o Vitor Hugo, que ele começou a ministrar. Queridos, esse profeta, o Everton, a gente estava embaixo assim, ó. E só faltava ele, sabe, ele pulava, ele estava bebendo daquilo que o profeta estava falando, sabe, ele estava querendo, você percebe. E passou 2 minutos, o Vitor Hugo olha para ele e fala assim, cara, e aí liberou uma palavra incrível, mas ali eu vi, falei assim, ó, como Deus pode abençoar em muitos lugares, mas tem lugares especiais, que a presença é diferente, e é esse lugar que eu quero te motivar, você ser intencional a buscar, queridos. É isso que eu quero que você entenda. Sempre vão ter aqueles que vão ficar sentados, telespectadores, mas vão ter aqueles que vão estar querendo estar aqui na frente, bebendo, experimentando, absorvendo, recebendo primeiro. Sempre vão ter aqueles que vão estar sendo mais intencionais. Sempre vão ter aqueles que vão estar tirando o foco das pessoas e focando em Deus e derramando uma adoração de um coração verdadeiro, de um coração quebrantado. É um processo esse nosso coração. Não é do dia para a noite que você vai simplesmente quebrar esse coração. O que eu estou querendo dizer é que Deus olha para as nossas atitudes. Deus olha, querido, para aquilo que nós fazemos. Lembra quando eu falei que o céu ele não age, o céu ele reage. Então você precisa fazer alguma coisa para o céu reagir. Queridos, uma vez Moisés estava numa encruzilhada. Ele olhou para frente e tinha um mar. Ele olhou para trás, tinha Faraó com um exército querendo matar. Ele não sabia o que ele ia fazer. Então Deus olhou e falou assim, ei, por que você está parado? Diga ao povo que marche. Quando eles tomam uma atitude, começa a marchar, o mar se abre. Por quê? Aquela ação provocou uma reação do céu. Aquela viúva, queridos, ela não tinha nada. Ela tinha perdido o marido. Ela tinha uma dívida. Ela vai até o profeta Eliseu e fala, eu não tenho nada, eu vou morrer. Eliseu fala, o que você tem? Eu tenho uma vasilha de azeite. Então ele fala, pega as outras vasilhas. E ele foi e pegou muitas vasilhas. O pegar vasilhas é uma atitude. O pegar vasilhas é algo humano, é algo meu e seu. Então quantas vasilhas ela trouxe, o azeite foi se enchendo, foi se multiplicando, até que se acabou as vasilhas. Escute, a vasilha não se multiplicou. Quem multiplicou foi o azeite. Porque a vasilha é atitude minha e sua, atitude intencional minha e sua. Tem algo que eu e você vamos trazer, que algo eu e você vamos fazer, e de acordo com aquilo que nós fazemos, há uma reação no céu, e aquilo que Deus pode fazer, então Ele multiplica e transborda de acordo com as nossas atitudes, com a nossa busca. Lembra das promessas? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu creio, então eu tenho uma ação, então tenho uma reação que vai ser salva a tua casa. Honra o teu pai e a tua mãe. Então eu honro, eu tenho uma ação, eu provoco uma reação no céu. Se prolongarão os teus dias. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Eu tenho uma ação e eu repreenderei o devorador. Então, queridos, todo o tempo a Bíblia nos orienta a nós termos atitudes intencionais de buscarmos essa presença de Deus. E é só isso que eu quero que você saia do teu coração nessa noite. Se você sair com isso, para mim valeu tudo demais. Que você seja intencional, ou mais intencional,
para buscar a presença de Deus. Não fique parado, pedindo, clamando. Faça, haja, tome atitude, provoque uma ação no céu, e com certeza vai ter uma reação de bênção, de glória, de manifestação, de poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos e declare isso junto com a equipe. Sim, Deus. Talvez você nunca tenha aceitado a Jesus. Talvez você nunca tenha confessado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, queridos, e isso é necessário. Romanos capítulo 10 fala que se com o nosso coração nós cremos, mas com a nossa boca nós confessarmos, então nós somos salvos. O fato de você declarar no reino espiritual, isso faz toda a diferença. O fato de você tomar a atitude, isso faz toda a diferença. Então eu não sei, eu não conheço teu coração, mas eu não posso sair desse culto, terminar, sem te dar a oportunidade. Se você que ainda não aceitou Jesus, se você quer, que você venha aqui na frente, correndo em nome de Jesus. Se você que talvez tenha desviado também dos caminhos do Senhor, tenha andado longe, mas você entende que Deus tem te chamado de volta. Hoje é o dia de você ser intencional. Hoje é o dia de você esquecer das pessoas, esquecer igual aquela mulher e falar assim, ó, eu estou voltando para a essência, eu estou voltando para um lugar que eu não deveria ter saído. Eu também quero te convidar aqui para frente, queridos, que eu quero orar com você. Se tem alguém, vem aqui correndo, porque eu quero orar com você em nome de Jesus. Não deixa nada te prender, não deixa vergonha, não deixa pessoas. Talvez Deus escolheu esse dia para mudar a tua história. Talvez hoje é o dia que você vai romper tantos preconceitos. Talvez hoje é o dia de você tomar um passo que pode mudar, que possa abrir um caminho de salvação, de eternidade para você. Então, se tem alguém, querido, não perca, não. Vem aqui. Não deixa vergonha, timidez te prender. Eu só quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Aos pés do
suas mãos assim, por favor. Pai, eu quero declarar essa palavra sobre cada coração nessa noite, Deus. Pai, corações quebrantados. Pai, corações intencionais. Uma adoração que atrai o teu coração. Uma adoração que nós não medimos, que nós não dosamos, mas uma entrega sincera, verdadeira, uma entrega total. Que as casas, ó Pai, que os corações, que as famílias vivam, Pai, esse sacrifício que é agradável ao Senhor. Oro por cada família, oro por cada casa, oro por cada pessoa, por cada um que entrou nesse lugar. Que a bênção do Senhor, Pai, que a graça do Senhor, que Pai, a unção do Teu Espírito, que o quebrantamento, que o arrependimento, Pai, que o mover do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Só um pouquinho, só para eu dar alguns recados que eu gostaria de dar, que eu creio que são importantes. Na semana nós temos nossos GPS, que são os grupos pequenos semanais, reuniões que nós fazemos nas casas. Você está convidado a participar de algum GPS. Você líder, você já participante do GPS, olha quem está do seu lado, olha os seus amigos, olha as pessoas talvez que você não conheça, mas convide, traga para perto. Isso tem sido realmente um tempo precioso, importante. Quarta-feira nós temos culto das mulheres à tarde, quinta-feira temos culto à noite, 19h30, sexta-feira temos alguma coisa? Não, né? Essa é difícil, toda sexta-feira. Essa sexta-feira você paga um jantar teu amigo que está do lado, entendeu? Deixa Deus te usar, convida ele, fala assim, ó, te pagar uma pizza para você, orar com você. Sábado nós temos culto dos jovens, à tarde tem dos adolescentes, domingo de manhã EBD, domingo de noite culto. Queridos, no outro final de semana, nós já conseguimos as tags aí ou não? Ou não demos tempo? Dos jovens, temos o congresso aí ou não? Acho que não temos não, né? Tem? Aleluia. Queridos, pastor Bill, ele vai estar aqui conosco, ele já veio. É um menino de Deus, um homem que carrega algo muito precioso. Vai ser um congresso de jovens sábado à noite, às 19 horas. E ele também vai estar conosco domingo, às 19 horas. Toda a igreja está convidada, tá? Tem uma palavra poderosa, o tema vai ser cultura do reino. Ele fala muito sobre identidade, ele fala muito sobre valores da atualidade que nós estamos vivendo. É algo incrível. Então, dia 2 e 3 de dezembro, aqui na igreja, o Congresso dos Jovens, você está convidado e está também intimado a você convidar 2, 3 jovens que você conhece para estar aqui junto conosco. Amém? 2 e 3 de dezembro, então, combinado. Mais algum recado, pastora? Boa. Queridos, o ano novo parece que está tão longe, mas está aí. Entendeu? O ano passou que passou. O ano novo nós vamos fazer algo muito legal e eu quero te convidar. Você que não sabe ou que chegou agora, toda virada de ano nós fazemos um culto especial com jantar. Vamos ter teatro, vamos ter dança, vamos ter palavra, vamos ter comunhão. Só que, como nós colocamos mesas, nós temos um número de pessoas, um limite de pessoas, ok?
Então, eu quero te convidar, você que não tem um lugar para passar o ano novo, você não tinha, agora você já tem. Para você, para tua casa, para tua família. Posso trazer a sogra, o irmão, o primo? Pode, querido, desde que você faça a sua inscrição, dê um nome certinho, ok? Então, a inscrição é só reservada mediante ao pagamento, porque já aconteceu às vezes a pessoa dá o nome da família 10, e aí depois você pode até reservar, entendeu? Não tenho dinheiro hoje, pode reservar, mas vai ficar efetivado depois do pagamento. Vai ser R$50 o jantar, ok? Depois eu falo detalhes. Criança tem menos, até 10 anos não paga, não. Paga só acima de 10 anos, aí tem outro valor para 10 anos. Mas enfim, eu já estou falando isso hoje para te adiantar, para você se programar, para você estar aqui conosco. E você que já sabe que vai estar, não deixe para a última hora não, já dá o seu nome ali, quantas pessoas vão estar, para a gente já ir fazendo o nosso cronograma, nossa programação. Amém? Fique de pé. Todos que nos visitam, Deus abençoe muito você, seu coração, sejam muito bem-vindos nesse lugar. Você que está aí, querido, não saia daqui sem abraçar esse visitante, sem dar 23 abraços. Dizer que Jesus ama cada um é importante. Pai, muito obrigado, Deus, por esse culto, pela Tua palavra. Obrigado por cada coração, por cada vida, pelo louvor. Que nós possamos realmente ter um coração quebrantado, rendido ao Senhor. Abençoa cada vida, cada família, aqueles que estão online, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão viajando, Senhor. Guarde a vida de todos eles, proteja-os, livre do mal. Queremos colocar a nossa semana diante do Senhor. Que o Senhor abra as portas certas, coloque as pessoas certas, que seja uma semana de vitória, de alegria, que seja uma semana de paz e, acima de tudo, uma semana na Tua presença, Pai. Que a Tua presença esteja com cada um, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito esteja com você, hoje e por todos sempre. Amém. Deus te abençoe muito, vá em paz, em nome de Jesus. Você que